Meus amigos, a atuação de Vinícius Júnior no amistoso do Real Madrid contra o Schalke está dando muito o que falar. E desta vez, até o nome de Thierry Henry entrou no meio dessa discussão. O brasileiro começou como titular no ataque ao lado de Kylian Mbappé, em mais um importante teste de José Mourinho antes do início oficial da temporada. Mas enquanto alguns jogadores do Real mostraram uma intensidade muito grande desde os primeiros minutos, muita gente nas redes sociais começou a questionar justamente a condição apresentada por Vinícius. E fica aí até o final, porque eu vou te contar tudo o que estão falando sobre o brasileiro, a forte análise que surgiu envolvendo Thierry Henry e por que essa atuação de Vini está deixando alguns torcedores preocupados antes da estreia do Real Madrid em La Liga. Pois é, meus amigos, uma coisa chamou bastante atenção durante a partida. Aquele Vinícius explosivo que pega a bola pela esquerda, encara o marcador, acelera e parece impossível de alcançar. Não apareceu com a mesma frequência que o torcedor está acostumado a ver. Nas redes sociais, alguns torcedores chegaram a comentar que o brasileiro parecia mais pesado fisicamente, com menos velocidade e até um pouco perdido dentro do esquema ofensivo do Real Madrid. E isso chamou ainda mais atenção porque velocidade e explosão sempre foram duas das maiores armas de Vinícius. Quando Vini está no seu melhor nível, o lateral adversário simplesmente não consegue respirar. Ele recebe a bola, parte para cima, muda de direção e consegue transformar uma jogada aparentemente simples em uma oportunidade clara de gol. Mas neste começo de preparação com José Mourinho, o camisa 7 ainda parece estar procurando aquela versão extremamente agressiva que acostumamos a ver nas grandes noites de Champions League. E essa não é uma discussão que começou somente agora. Antes mesmo do amistoso contra o Schalke, o jornal espanhol AS já havia destacado que Mourinho ainda esperava que Vinícius recuperasse sua melhor condição, principalmente o desequilíbrio no 1 contra 1 e aquela explosão característica do brasileiro. Ou seja, meus amigos, existe claramente um processo físico acontecendo. A pré-temporada serve exatamente para isso. Os jogadores chegam depois das férias, aumentam gradualmente a carga de treinamento e precisam recuperar ritmo, velocidade e, principalmente, intensidade competitiva. Só que existe um detalhe: estamos falando de Vinícius Júnior. E quando você é uma das maiores estrelas do Real Madrid, qualquer atuação abaixo do nível esperado vira assunto imediatamente. Foi justamente aí que o nome de Thierry Henry começou a ganhar força nessa discussão. Henry conhece muito bem a posição de Vinícius e sempre foi um grande admirador das características do brasileiro. Em outras oportunidades, a lenda do Arsenal já chegou a colocar Vini entre os melhores jogadores de lado de campo do mundo e destacou justamente sua inteligência para atacar os defensores, além da velocidade e capacidade de desequilíbrio. Por isso, quando analisamos o momento atual do brasileiro pela visão de um atacante como Henry, existe uma cobrança muito clara. Vinícius não pode abandonar aquilo que transformou Vinícius em Vinícius: a agressividade, a coragem para partir para cima, a mudança de velocidade, a tentativa constante de deixar o defensor desconfortável, porque o grande diferencial do brasileiro nunca foi simplesmente receber a bola e tocar para trás. Vini se tornou uma estrela mundial justamente porque arrisca, porque tenta 1, 2, 3 vezes. Pode perder uma bola, mas na jogada seguinte vai novamente para cima do marcador. E foi justamente esse comportamento que muitos torcedores sentiram falta durante alguns momentos dessa pré-temporada. O próprio contexto do novo Real Madrid também pode ajudar a explicar isso. José Mourinho está montando uma equipe diferente, com novos jogadores e novas funções. Contra o Schalke, por exemplo, o Real começou com Bernardo Silva e Valverde no meio, enquanto Brahim Dias, Arda Güler e Vinícius jogavam atrás de Mbappé. Isso significa que Vini também precisa encontrar novamente seus espaços dentro desse novo desenho. Com Mbappé atacando profundamente, Güler buscando a bola por dentro e outros jogadores ocupando o setor ofensivo, Vinícius precisa entender exatamente quando permanecer aberto e quando atacar os espaços próximos da área. Em alguns momentos, essa adaptação pode passar a impressão de que o brasileiro está perdido, mas existe uma diferença enorme entre estar adaptando seu posicionamento e realmente apresentar um problema físico. E é exatamente isso que Mourinho terá que descobrir rapidamente, porque a temporada oficial está praticamente começando. O amistoso diante do Schalke é justamente o último grande teste antes da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol. E Mourinho sabe muito bem que precisa do melhor Vinícius possível. E talvez seja exatamente por isso que as críticas sejam tão fortes. Não porque Vinícius tenha deixado de ser um grande jogador. Muito pelo contrário. As pessoas cobram porque sabem do que ele é capaz. O torcedor olha para Vini e espera aquele jogador que recebe no meio-campo e 5 segundos depois está dentro da área adversária. Espera aquela arrancada que obriga 2 defensores a correrem desesperadamente para trás.
E quando essa explosão não aparece, imediatamente começam as perguntas. Está apenas pesado por causa da pré-temporada? É consequência da carga física implementada por Mourinho? Ainda está procurando seu espaço ao lado de Mbappé? Ou existe alguma coisa tática que está impedindo Vinícius de jogar da maneira que realmente gosta? São perguntas que somente os próximos jogos poderão responder. Mas uma coisa também precisa ser dita. Seria extremamente precipitado transformar algumas atuações de pré-temporada em uma sentença definitiva sobre Vinícius. Estamos falando justamente do período em que os treinadores mais exigem fisicamente dos jogadores. Muitas vezes o atleta entra em campo depois de uma semana extremamente pesada de treinamentos e obviamente não apresenta a mesma explosão que apresentaria em uma semifinal de Champions League. Então, existe motivo para observar? Claro que existe. Mas ainda não existe motivo para desespero. O que Mourinho certamente vai querer é ver uma evolução rápida, porque quando começar La Liga, a desculpa da pré-temporada acaba. A partir dali, começa a cobrança de verdade. E Vinícius sabe disso melhor do que ninguém. Ele já viveu praticamente todos os extremos possíveis vestindo a camisa do Real Madrid. Já foi questionado, já foi criticado, já foi colocado como promessa que talvez nunca explodisse. E depois respondeu dentro de campo, decidiu partidas gigantes e se transformou em um dos principais jogadores do clube. Talvez agora esteja diante de mais um pequeno desafio. Mostrar para Mourinho que consegue se adaptar ao novo Real Madrid sem perder justamente aquilo que o tornou especial. Porque o recado que fica dessa discussão é muito simples. Vinícius não precisa se transformar em outro jogador, precisa recuperar sua melhor versão. A versão agressiva, rápida, imprevisível. A versão que recebe a bola e faz o estádio inteiro levantar porque todo mundo sabe que alguma coisa pode acontecer. E quando essa versão aparecer novamente, meus amigos, poucas defesas no futebol mundial estarão preparadas para enfrentar ao mesmo tempo Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês também perceberam Vinícius mais pesado e com menos explosão nesse começo de temporada? Acham que isso é completamente normal por causa da preparação física? Ou Mourinho precisa começar a ficar preocupado? E mais, vocês acreditam que Vinícius vai conseguir voltar rapidamente ao seu melhor nível jogando ao lado de Mbappé? Coloca aí nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês. E se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque qualquer novidade sobre Vinícius Júnior, Mourinho e o Real Madrid eu trago aqui para vocês.